Quando Fernanda, uma enfermeira de 32 anos, alugou sua casa nova em São José dos Campos, pensava que finalmente teria paz depois de anos lidando com plantões pesados e um fim de relacionamento conturbado. A casa era pequena, charmosa e ficava no final de uma rua tranquila no bairro Santana. Parecia o recomeço perfeito, mas desde a primeira noite Fernanda notou algo estranho. A rua era silenciosa. Demais. Nenhum cachorro latia, ninguém passava à noite, e todas as casas da rua, todas, menos a dela, tinham grades reforçadas, câmeras e até cercas elétricas. Ela achou exagerado, mas ignorou. Só queria dormir bem. No terceiro dia, ao chegar do trabalho perto das 23 horas, viu um homem parado na esquina, imóvel, observando em sua direção. Vestia um sobretudo escuro e chapéu. O rosto estava sombreado. Pensou que fosse apenas um vizinho. Mas, quando entrou em casa e olhou pela janela, ele ainda estava lá, parado, sem mexer um músculo. No dia seguinte, comentou casualmente com a dona da padaria local. A mulher, que até então sorria, empalideceu ao ouvir a descrição. "Você mora no fim da rua Borges de Souza, né? Aquela casa de número 273? Fernanda assentiu. A mulher fez o sinal da cruz. "Você devia conversar com a dona Marinalva, da Casa Azul. Ela sabe das coisas dessa rua." Intrigada, Fernanda procurou Marinalva, uma senhora de 70 anos que morava 2 casas antes da dela. A idosa a recebeu com certa resistência, mas depois de muita insistência, falou baixo, olhando por cima do ombro o tempo todo. "Aquele homem que você viu, ele aparece desde 1991, sempre no final da rua. Ninguém sabe quem é nem de onde vem. Mas toda vez que alguém se muda para aquela casa sua, ele volta. Sempre à noite, sempre em silêncio e sempre mais próximo a cada dia." Fernanda riu, achando exagero de moradora antiga. Mas aquela noite o homem apareceu de novo, desta vez mais perto. Não na esquina, mas do outro lado da rua, sob um poste apagado. E então os sonhos começaram. Ela acordava por volta das 3 da manhã, suando, com a sensação de estar sendo observada. E ao olhar pela janela, lá estava ele, imóvel, sempre na escuridão. Em uma das noites, decidiu tomar coragem. Pegou o celular, desceu até o portão e o iluminou com a lanterna. Mas o homem não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos havia apenas pele lisa, como cera derretida. A boca era um risco curvo, largo demais, como um corte. Ele não se mexia, mas sua presença era sufocante. Assustada, correu para dentro, trancou tudo e tentou esquecer. No dia seguinte, decidiu instalar câmeras. Mas, estranhamente, nenhuma gravação captava o homem. Apenas uma mancha escura onde ele deveria estar. E o mais perturbador, às 3 horas da manhã, a câmera travava por 33 segundos, sempre no mesmo horário. Desesperada, Fernanda procurou os antigos moradores da casa. Conseguiu contato com uma mulher que viveu lá em 2014. Ela topou conversar, mas apenas por telefone. "Você o viu, não viu? Eu também vi. E quando ele começa a aparecer, é porque ele já entrou. A casa, ela tem uma rachadura na parede do quarto, não tem?" Fernanda gelou. Tinha sim. Uma linha fina ao lado da cabeceira da cama, que ela achava que era só um defeito do reboco. "Eu ouvia sussurros vindos daquela rachadura. Às vezes ele me chamava pelo nome. Tive que sair de lá antes que fosse tarde." Naquela noite, Fernanda cobriu a rachadura. Mas os sussurros começaram mesmo assim. Vozes baixas, rápidas, como se conversassem entre si. E uma única frase repetida: "Volte para o fim." No último dia em que esteve na casa, ela acordou às 3h33 com o som da campainha. Ao olhar pelo olho mágico, não havia ninguém. Mas uma carta havia sido deixada sob a porta, escrita com caligrafia antiga. "A casa não te escolheu.
Você apenas entrou antes da hora. O homem do fim da rua sempre volta para buscar o que é dele. Na manhã seguinte, Fernanda se mudou. Nunca mais voltou a casa. Ela tentou esquecer tudo. Mudou de cidade. Mas de vez em quando, ao olhar pela janela de seu novo apartamento, ela vê um homem parado na rua, sem rosto, imóvel, esperando.